Graça e paz, amados, amém? Na realidade, quem me conhece um pouco, sabe que eu estou meio quietinho, não estou me manifestando muito. Eu estou com um problema estomacal, com uma tosse terrível, e eu não sei se eu falo para os irmãos orar pela minha vida, para que não se manifeste a minha tosse, porque aí se manifestar a minha tosse, o pastor vai entrar, e vocês vão querer isso, né? É isso que vocês vão querer, né? Então, mas eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, se eu começar a tossir, mas isso vocês vão ouvir bastante, tá? Então, não é falta de educação, é um problema mesmo, que eu estou com uma dificuldade, então, mas eu acho que é mais, ao invés de desistir da palavra, do que Deus colocou no meu coração, de eu estar aqui compartilhando algo que tem acontecido na minha vida, que eu tenho vivido, para mim é mais importante do que uma doença ou um mal-estar qualquer que possa me tirar da presença de Deus, amém? Eu queria primeiro começar falando com vocês, que a gente vai falar sobre, obrigado, João, prosperidade, e como vocês lidam bem com as suas finanças. Na realidade, quando a gente teve a oportunidade de estar escolhendo alguns temas, esse foi um tema muito solicitado. Eu achei que pela dificuldade financeira que o país vive no momento, eu achei que aqui estaria lotado. Eu achei que seria uma procura bem grande das pessoas, porque a gente não tem vivido momentos de tanta prosperidade. Talvez eles devam pensar assim: prosperidade, eles vão falar sobre ofertas, sobre dízimo, sobre primícia, isso eles falam o tempo todo, faz isso, faz aquilo, né? Eu digo assim, que aqui você não vem buscar talvez um ensinamento qual você já conhece, aqui você vem buscar algo que vem de Deus, que chama-se unção. Só Ele tem. Quando você se coloca aqui na presença para ouvir a palavra de Deus, independente de qualquer um que esteja aqui, é para buscar a presença do Senhor, é a unção que vem de Deus. E sobre esse tema especificamente, quem está aqui vem buscar a unção de Deus, não apenas o conhecimento. Então fala assim: eu vim preparado para receber a unção do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então abra a Bíblia de vocês em Provérbios 28, 13. Não está aí não ainda, segura aí. Provérbios 28, 13. Ele fala assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Fábio, por que você está vindo com esse tema aí? Porque eu tenho um entendimento, nós vamos poder compartilhar aqui durante esse tempo, não hoje somente, sobre princípios, e você sabe que a igreja, ela se move na área financeira, e para falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, graças a Deus a gente tem dois pastores que falam com muita tranquilidade sobre isso, e que têm nos ensinado muito sobre dinheiro, sobre recursos, sobre finanças. E quando você olha para esse texto, eu não consigo ver ninguém prosperando
na sua vida financeira se ele estiver em pecado, ou se ele tiver as suas iniquidades sem ser confessadas. Os princípios de Deus, com o qual a gente vai compartilhar sobre essas ofertas, sobre a maneira com que a gente pode lidar com o princípio da oferta, do dízimo, da primícia, ela vai acontecer na tua vida se tiver um terreno fértil, se tiver um terreno pronto para produzir. Na minha vida, eu gosto sempre de compartilhar um pouco, a grande maioria conhece, sabe da minha história já, porque já passaram pelo ABC da fé, e eu compartilho isso. Antes de conhecer Jesus, eu estou na igreja há 16 anos, praticamente. Antes de conhecer Jesus, eu tive uma adolescência com muito recurso financeiro, mas quando eu casei, eu praticamente perdi tudo que eu tinha. E dentro de um ano, levando a minha vida na bagunça e de todas as maneiras erradas, acabei quebrando, mas aí eu vim para Jesus, e a minha vinda para Jesus foi única e especificamente para recuperar a minha vida financeira, somente isso. Eu não tinha outro intuito, nenhum intuito a não ser recuperar minha vida financeira. Eu brincava, falo, que eu queria dinheiro para entupir a boca da Mara, para eu poder pagar minhas contas, apenas isso, não queria nada mais do que isso. Mas Deus só pôde fazer algo na minha vida, na parte financeira, quando eu aprendi a deixar o meu pecado, quando eu aprendi os valores de Deus sobre a minha vida. Eu era um cara que não tinha regra, que não tinha princípios, valor, caráter nenhum. A honestidade para mim não é tão fácil, ela teve que ser trabalhada em Deus. Eu brinco isso, eu falo, a Mara, a minha esposa, ela tem uma facilidade muito clara da verdade, da honestidade. Eu tenho que lutar muito para ser honesto, tenho que lutar muito para não mentir, isso não é meu. Então eu não tinha valor nenhum, para mim eu colocava qualquer coisa, e nem sabia que tinha Deus, que tinha que ficar em primeiro lugar. E eu aprendi aqueles pilares, que você tem que colocar Deus em primeiro lugar, para que as coisas comecem a andar na tua vida. Se você não colocar Deus acima de todas as coisas, não vai acontecer nada. A gente vai aplicar os princípios, vai te ensinar os princípios, ele vai ser uma fonte importantíssima, pela palavra de Deus e pela fidelidade, possa até acontecer, mas você vai prosperar mesmo, quando você colocar Deus acima de todas as coisas. Em segundo, o Corinthians, se você não, se você não colocar a tua família em segundo lugar, você não prospera. Hoje, cara, foi muito engraçado, eu estou conversando com uma pessoa, e essa pessoa me liga, e ela estava passando uma luta financeira danada, enorme, e ele começou a trabalhar, e começou a vencer profissionalmente, se dedicou muito nesse trabalho, conseguiu achar o caminho, e conseguiu prosperar. Só que dentro da casa dele, ele tem muita dificuldade, porque ele se entrega muito fácil e dá muito pouco para a família. E ele, num momento muito bom, o qual ele não estava vivendo mais financeiramente, chegou e foi confrontado pela esposa, porque não estava se entregando à família, aos filhos. Ele falou: mas eu estou trabalhando, você não vê que eu estou trabalhando? Está faltando alguma coisa hoje? E ele achou que aquilo era o mais importante. A mulher: você aqui em casa, você não fica, você precisa dosar as coisas, e para dosar você precisa entender que é Deus em primeiro lugar, a tua família em segundo lugar, depois vem o teu trabalho, e por último a tua comunhão, a tua igreja, o que você tem. Se você não consegue entender isso, dificilmente você prospera. Isso é o mais importante, nós precisamos aprender isso, e ter realmente isso dentro do nosso coração. Junto com tudo que eu passei nesse processo,
logo que Deus me deu para a gente a empresa que a gente tem hoje, que é a Rema, logo no momento que a gente começou a andar e que a gente recebeu uma palavra diretamente sobre uma maneira de conduzir a nossa vida através das ofertas e tal, veio uma palavra muito clara há um tempo, um pouquinho antes, sobre uma libertação a qual eu tive em relação a uma dificuldade que eu tinha. Isso não vem ao caso agora, por isso que eu li esse texto, e esse texto me chamou a atenção, porque eu realmente entendia que talvez a minha prosperidade talvez não vinha por completo, porque eu vivia ainda no pecado. Eu me entregava a algumas práticas a qual não era importante. Eu não estou dizendo que você que erra involuntariamente nunca vai prosperar. Vai. Desde que você se confesse, arrependa-se e toca a tua vida para que você possa cada dia mais crescer no Senhor. Vocês estão olhando para um cara que tem inúmeras limitações, inúmeras, muitas, que só fica de pé por causa do Senhor Jesus, que se não fosse Ele, a gente não estaria aqui, e creio que todos vocês têm o mesmo sentimento. Hoje vocês respiram, graças a Deus. Hoje vocês têm um emprego, graças a Deus. Se não tem, vai ter em nome de Jesus, porque é Deus que vai fazer na vida de vocês, amém? Então, o primeiro, prepare o teu terreno. Se você for em Marcos 4, de 4 a 8, você vai encontrar, eu vou ler bem rapidinho, que são esses textos não estão lá não. Você vai encontrar a parábola do semeador. E ele fala assim, em Marcos 4: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. A Vitória pergunta assim: pai, quando você vai pregar, você vai falar 30, 60, 100 por um? Fala, vou. Você só fala isso. O teu coração, para falar sobre recurso, sobre dinheiro, sobre prosperidade financeira, que é uma área tão difícil, precisa estar boa, para que a hora que a semente cair, ela possa gerar, ela possa germinar, ela possa dar frutos. Se você tiver um coração cheio de dúvidas, machucado, não entendendo, a palavra vai cair: mas será mesmo? Será que vale a pena fazer isso? Será que vale sacrificar o meu dízimo? O meu salário para dar o dízimo? Dízimo? O pastor vai ficar andando mancando de bacana, e eu sem dinheiro aqui. Primícia? Tá de brincadeira. Vou ficar dando dinheiro para a igreja? Quem nunca pensou isso? Ou quem pensou isso? Não precisa levantar a mão, não. A gente pensa isso. Então, você tem que ter o coração pronto para poder prosperar, amém? Aí a gente vai falar hoje da oferta de primícias, que para mim é a primeira oferta a qual a gente aprendeu. A gente vai falar de 5 ofertas, não hoje, fiquem tranquilos que a gente vai terminar até 11h30, Roberto? Eu fico? Vixe, é 8h53 já, tio. Pedalar. Oferta de primícias. A gente tem ido com o pastor ministrar algumas igrejas sobre os 5 tipos das ofertas, sobre esse seminário, sobre os 5 princípios, a gente chama de chaves para você prosperar.
Oferta de primícia, dízimo, oferta voluntária, oferta de semeadura e oferta missionária. Se você conseguir praticar essas 5 ofertas em um terreno bom, não tem como Deus não te fazer prosperar, amém? Não tem como. Doutrina, dízimo. As outras ofertas são doutrinas? São. A primícia, mas assim, é dentro de um entendimento e de uma revelação. Quando eu estava na igreja, eu aprendi, quando eu cheguei logo na igreja, eu aprendi sobre as ofertas. Eu queria crescer financeiramente, e eu comecei a olhar para a vida de algumas pessoas, e não desejar o que eles tinham, mas eu comecei a pensar assim: como é que eu posso fazer para ser igual a essas pessoas? O que eles fazem para ter essa tranquilidade que eles têm para gerir dinheiro, recursos, para ter tranquilidade na prosperidade, dentro da casa dele? Eu começava a olhar para essas pessoas, e eu falava assim: cara, eu quero ser igual a eles, mas para ser igual a eles, você tem que fazer o que eles fazem. E aí eu fui ver, e eles praticavam todos os princípios, e logo que eu cheguei na igreja, veio um pastor e deu esse seminário, e aquele seminário entrou no meu coração, e quando entrou no meu coração, eu comecei a praticar esses princípios. Não foi fácil para mim, mas foi muito bom, porque hoje eu consigo até ensinar e falar e compartilhar o que Deus tem feito na minha vida através disso. Então hoje eu vou falar basicamente hoje sobre a oferta de primícias. A oferta de primícias, o que é oferta de primícias? Ela significa, primícia significa, primícia significa a primeira parte. É a primeira parte do que você pode entregar ao Senhor Jesus. Provérbios 3, 9 e 10 fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Quem quer o celeiro cheio? Levanta a mão aí. Quem não quiser, passa para mim. Quem quer, além de cheio, que transborde os celeiros? A honra ao Senhor com a primícia de tudo o que você ganha, da tua renda, gera isso. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Quando você entrega a primícia ao Senhor, você está honrando a Deus em primeiro lugar. Você está honrando tudo que você recebe, entregando ao Senhor e honrando a Ele. Passa para mim aí, Terto. Em Gênesis 4, 3, 5, olha a importância dessa oferta. Vai falar da história de Caim e Abel. Todo mundo conhece? Beleza? Caim matou Abel, mas matou por quê? Porque Deus se agradou de uma oferta. Qual foi a oferta? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim em sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Eram 2 ofertas. Perfeito? Caim entregou uma oferta. Abel entregou uma oferta. Por que Deus se agradou mais de uma oferta do que da outra? A palavra diz ali, porque é a primeira das primeiras crias. Quando você separa o que é de primeiro, o que vem da primeira parte, é você estar falando assim: Senhor, tudo que eu tenho, eu estou te honrando, entrego a primeira parte ao Senhor de tudo que você me dá. Isso é oferta de primícia, e Deus se agrada disso. A gente tem, hoje, todo mundo sabe, eu trabalho com educação,
Se liga no perfil do reitor. Vai, moleque. Olha o nível da educação brasileira. É o que me dá mais desespero isso. Mas vamos lá. Eu trabalho com educação, e quando Deus nos deu essa empresa, a Mara trabalhava dando aula de pós-graduação em uma outra empresa, e eu fui levar a Mara para dar aula. Numa viagem, nós ficamos no hotel, despesa paga, a Mara foi dar aula, eu fiquei dormindo no hotel, acabou a aula 5 horas, a gente juntou as coisas e veio embora. E eu vi o negócio e eu falei assim, nossa, velho, esse negócio é bom, hein? Gostei desse negócio. Interessante isso aqui, o esquema que o cara faz, pega os alunos, monta aqui e tal. E quando acabou a aula, e a gente voltando, a Mara virou para mim e falou assim, olha que absurdo. Nossa, eu estou tão cansada. Eu falei assim, tá de brincadeira, né? Cansada, velho? Ué, você fala que você faz o que você ama? Como é que você está cansada? Você deu aula, um dia de aula, e ganhou mais de 50% do teu salário. Como é que você pode estar cansado? Você tem que estar feliz. E era uma época muito difícil nossa. E aí eu virei para a Mara e falei assim, daí ela falou assim, você ficou dormindo no hotel, né? Eu falei, mas eu estou aqui te acompanhando. E a gente foi naquela discussão, chegou em casa, foi para a igreja. Chegou na igreja, a Mara, na hora do louvor lá, Fábio, Deus falou para mim, para eu dar a minha oferta, dar uma oferta. Eu falei assim, dá, ué? Aí ela falou, aí depois na segunda vez falou assim, Fábio, Deus falou para mim dar a minha melhor oferta. Eu falei, dá então, ué. Deus falou para eu dar tudo. Eu falei, hã? Tudo? Como assim? Então dá, ué. Aí ela foi e entregou a oferta de toda a aula que ela recebeu. Foi a primeira oferta. Passado 2 meses, o senhor que chamou a Mara para trabalhar, quis nos vender a empresa. Eu não vou entrar em números aqui, mas ele pediu um valor que para mim era muito distante. Pediu X, aí eu falei que eu ia ver, conversei com a Mara, não quero saber disso, não, Mara, é bom o negócio, vamos ver, vou mandar uma oferta. Mandei uma oferta, X menos e parcelado. Ele não fez. Aí eu falei assim, e agora, Mara? A Mara falou assim, não, antes de você fazer outra proposta, vamos lá em Telêmaco Borba, que você tem um amigo, e vai lá conversar com ele, verifica o que ele acha disso. Aí eu fui falar com esse cara, chegou eu e a Mara, é um amigo meu particular, que tem uma faculdade. Aí ele falou assim, Fábio, eu não posso falar se isso é bom ou ruim, eu não tenho nenhuma parceria com um instituto dessa forma, mas no meio da conversa ele falou assim, mas por que você quer comprar a empresa dele? Eu falei assim, porque ele tem a faculdade que certifica, alguns professores já e tal, e já tem todo o esquema, então para mim ia ser bom, mas o principal era a faculdade. Como é que eu vou arrumar uma faculdade? Vou procurar alguém que vai me certificar? Ninguém vai fazer isso. Ele falou assim, não, pode ir que eu certifico você. Eu fiz, como assim? Não, eu vou certificar os cursos seus, pode montar a empresa que eu vou certificar. Eu saí de lá, de Telêmaco Borba, no meio do caminho, a gente veio meio anestesiado assim, meio incrédulo, e a Mara falou assim, começou a chorar, e ela falou assim, Fábio, Deus está colocando no meu coração, eis aí a sua primeira oferta. E a gente chorava. E a gente chorava e continuava chorando. Continua chorando. Porque
Eu saí de lá com uma empresa montada, sem gastar R$1. E o mais incrível acontece depois. Quando eu comecei a montar a primeira turma de pós-graduação, esse senhor que queria vender a empresa, ele fechou a empresa. E a faculdade, que certificava ele, nos procurou para certificar para a gente. E a partir da segunda turma, aconteceu um problema lá entre o coordenador da faculdade do meu amigo, que eu não sei o que aconteceu, do coordenador lá de pós-graduação. Ele, acho que pôs pilha na cabeça do cara lá, e o cara disse que não ia mais certificar. Quem certificou todas as minhas pós-graduações, até eu comprar a nossa faculdade, foi essa empresa que eu ia comprar do senhor, a faculdade dele. A partir do segundo encontro, da segunda turma, todas as turmas foram certificadas pela empresa, pela faculdade, que eu queria comprar aquela empresa. Quando Deus está no negócio, e você honra Ele, as coisas acontecem. Muda aí, Terto. Em Deuteronômio 26, 2, 4, fala como é que eles faziam para entregar antigamente a primícia, naquela época. Como era feito para entrega. Então, apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e ponha tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião. Declaro hoje ao Senhor, ao seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, do seu Deus. Vai. Antigamente, como é que era feita a entrega da primícia? Tinha o trigo. A pessoa pegava o primeiro molho, cortava esse primeiro molho e levava ao sacerdote local para ele ofertar ao Senhor. Depois desta oferta que ele ofertava ao Senhor, e com a sobra, ele ficava para ele. Ele vivia disso. Ele vivia com o resto. Aí ele colhia o restante, dizimava, e aí por diante tocava a sua vida. A palavra fala ali, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos todos serão. Quando você entrega a primícia ao Senhor, você está dizendo assim: eu estou santificando tudo que o Senhor tem me dado, e aquilo vai prosperar. Naquela época, entregava-se ao sacerdote. Para a gente falar hoje, como é que seria feito essa entrega? Nos tempos de hoje, como devo entregar a primícia? Para o sacerdote da sua igreja local. Aqui nós temos dois. A entrega é para o sacerdote principal? Titular? É isso que eu quero saber. Titular. Mas tem dois. Será que eu não posso entregar para um ou outro? Pode. Há um acordo entre eles que o pastor, ele divide as primícias com o pastor Diego. Mas a entrega seria ao pastor titular. Quando o pastor titular não está, você pode entregar para o pastor Diego. Não há problema, o pastor também ora. Mas a entrega é ao sacerdote titular. Fábio, mas peraí, está confuso isso. Entrega titular, entrega para o Diego, eu tenho que entregar para quem, afinal? Eu entrego para o titular, mas quando ele não está, eu entrego para o outro. Ficou claro? Claríssimo, não ficou?
não importa, às vezes a gente tem o sentimento que nós temos que dividir a nossa primícia para entregar para eles, porque eles vão ter que ter, ou eu vou honrar um, ou eu vou honrar outro. Você não está honrando aos seus pastores, você está honrando a Deus. Quando você entrega com o seu coração para honrar a Deus, não importa se vai ficar com o Diego ou com o Éder, o que eles vão fazer é problema deles, a honra vai a Deus. E o sacerdote local ficava com a primícia. Dentro desse acordo entre eles, é dividido. Por que eu estou falando isso? Para que vocês saibam. Porque muitas vezes a gente tem dúvida de o que é feito com dinheiro, com a oferta e tal. E você precisa saber exatamente o que é feito com a oferta de primícia. A oferta de primícia é para o sacerdote local. Ele vai fazer, ele é o homem que está para abençoar a tua vida entre você e Deus. Ele é o elo de ligação. Ele é o sacerdote ungido para poder cuidar da tua vida. Amém? Ficou claro? Eu falo assim, ó. Às vezes eu fico pensando, eu via muita gente passando dificuldades, e eu oro para Deus prosperar os meus pastores, porque todo mundo sabe que a unção ela é transferível, perfeito? Amém? Quem transfere a unção de Deus para você? É o seu pastor, não é isso? Quando ele impõe a mão sobre a tua vida, ele está transferindo a unção. Você quer uma unção de um homem quebrado ou de um homem próspero? Um homem? Esse Salmo 133, 2, 3 fala assim: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ele derrama a unção do Senhor sobre a tua vida. Ele vai orar por você. Quando você entrega e leva a sua primícia ao Senhor, você entrega ao sacerdote e pede para que o sacerdote ore, para que seja derramada a unção do Senhor. Ele vai poder transferir a unção da prosperidade que ele tem vivido. Não me importa o que ele vai fazer com o recurso, me importa o que eu estou levando para o Senhor. Isso é claro para vocês? Amém? Ficou claro? Troca isso. Como é que a gente faz uma conta de primícias? Essa é uma das maneiras hoje utilizada para separar a primícia. Você tem um salário de R$900, você divide o teu salário por 30 dias. Um assalariado, todos nós somos assalariados, perfeito? Para você ganhar o teu salário, você trabalha quantos dias? Ah, Fábio, eu trabalho 22, mas é contado quantos dias? 30 dias. O que seria a primeira parte? Um dia. O primeiro dia, você separa como primícia. Você divide por 30, pega o valor, coloca no envelope, chama o pastor, entrega para ele e ele ora pela tua vida, já te abençoando. Existe uma outra forma de entregar a primícia, isso depende de como você vai verificar com Deus. Tem alguns irmãos, eu conheço algumas pessoas que praticam isso. Tem um cara que tinha uma pizzaria, toda a primeira pizza que ele vendia, ele entregava para o Senhor. É um acordo que ele fez com Deus. Toda a primeira pizza ele entregava para o Senhor. Teve um outro que fez assim, ele era um autônomo, tudo que ele vendia no primeiro dia da semana, do mês, todo o lucro ele entregava para o Senhor como primícia. Você escolhe
como deve fazer. A prática mais natural e mais fácil é dessa forma: separar e entregar. Por isso que nós ensinamos assim, nós falamos assim. Teve uma pessoa compartilhando com o pastor, que eu ouvi ele falando, ela tem um estabelecimento, e uma venda do que aconteceu daquele estabelecimento, a primeira venda, ela tem vários produtos, e um dos produtos o qual ela vendeu, era um dos mais caros. Ela combinou que a venda total seria entrega de primícia. Toda a primeira venda do mês, ela entrega a primícia. Nesse caso foi a primeira, logo que ela combinou com Deus. A primeira venda foi o produto mais caro, ela juntou inteiro e veio entregar. O propósito que você faz, você ache a melhor maneira e mais confortável para você entregar a Deus. Essa é uma das formas. Fábio, mas como é que eu entrego? Eu vou lá, eu posso chamar o pastor? Tem gente que tem medo de chamar o pastor, acabando o culto, vai lá. Ô, trouxa. Ô, pastor. Isso é só eu, velho. Ô, pastor, chega aí, queria entregar a primícia. Ele vai vir correndo, velho. Não, brincando. Ele vai lá, você entrega para ele. Ó, tá aqui. Vem aqui. Acha a forma de você entregar na mão dele. Amém? Amém? Ficou claro? Vem aí, mudei. Vamos ver se tem mais. Acabou. Amém, gente? Alguma dúvida? Vocês podem perguntar. Não, não vou. Não, acabou já, Terto. Não, Terto, calma. Tá desesperado, tá indo embora, tem compromisso, Terto? Amém? Alguém tem alguma dúvida? Tem o quê, Sérgio? Amém. Nós temos um culto para iniciar o mês seu na presença do Senhor, que é o culto de primícias, para abençoar a tua vida, o qual você tira a primeira hora do mês na presença do Senhor. É importantíssimo a presença de Deus da primeira parte. Ficou alguma dúvida nisso? Tranquilo? Vamos nos colocar em pé? Queria estar chamando, adoro fazer isso, o louvor está se colocando lá. A gente vai ter um momento agora, o pastor sempre fala isso, o altar é o momento que você tem a oportunidade de vir buscar a presença de Deus. É aqui que você coloca todas as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas lutas. É aqui que você vem buscar realmente a presença do Senhor. E a gente sempre tem no final deste culto a oportunidade de vir buscar isso. Então eu vou pedir para que vocês se coloquem aqui à frente, para que essa palavra, ela não possa ser gerada em vocês dúvidas, ela possa ser gerada em vocês aprendizado, certeza do que a primeira parte pode fazer na vida de vocês. A primeira parte, ela vai santificar toda a raiz, toda a massa. A primeira parte vai mudar a história da vida de vocês. A primeira parte vai mudar a história da vida de vocês. Amém? É para isso. A gente vai estar aprendendo os princípios, essas chaves, para que vocês possam estar prosperando, para que o reino se torne cada vez mais forte, porque Deus necessita de um povo próspero, para que o reino dele cresça. Amém? A palavra fala assim, Mateus 6,33, se buscarmos de todo o coração, não,
Passei perto, não passei? Passei bem pertinho, não passei? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o Senhor. Tudo que vocês pensam na área profissional, na área de prosperidade, na área material, vai ser acrescentado. Vou pedir para que vocês estivessem colocando à frente, para a gente ter um momento de oração. Amém? Dai-me mais, Senhor, o teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Queria estar chamando os irmãos da intercessão. A gente vai estar orando. Vocês impõem as mãos sobre a cabeça de cada um e orando para derramar as bênçãos. Sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dai-me mais, Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada vida que se colocou aqui à disposição de poder te ouvir.
à disposição de poder aprender cada vez mais do Senhor. Muito obrigado por nos dar a oportunidade, ó Pai, que podemos estar aprendendo sobre prosperidade, sobre como lidar com as nossas finanças, da forma cristã, da forma como o Senhor se agrada. Obrigado por estar nos colocando, Senhor, ensinamentos tão ricos. E que agora, Senhor, a oferta de primícia, ela se possa fazer, Senhor, viva em nossas vidas. Que ela possa, Senhor, nos trazer realmente, ó Pai, a capacidade de santificar, ó Pai, tudo que temos. Que podemos crescer diante da Tua presença, diante de tudo que o Senhor tem nos oferecido materialmente. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos o quão grande o Senhor se agrada de lembrarmos do Senhor. E obrigado, ó Pai, pela grandeza que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o teu lugar. Pode se assentar, querido. Só quero dar um aviso e encerrar esta reunião, agradecendo ao Fábio pela disposição em nos servir, pela disposição em nos abençoar. Toma o teu lugar. Eu vou, com menos de 5 minutos, encerrar essa reunião. Nós, eu e o Fábio, ou eu e o Selmo, às vezes eu, o Fábio e o Selmo, temos saído, nosso propósito é sair por toda a região, estar ensinando os princípios de oferta que tenho vivido aqui. Deixa eu dar uma palavra final para que você possa sair daqui esclarecido. Especialmente a oferta das primícias nos traz um pouco de desconforto, porque é um tributo dirigido ao sacerdote. E eu aprendi isso no ano de 2001. Eu já era pastor já há 7, 8 anos. E quando me falaram assim da oferta das primícias, eu fui procurar entender, e eu vou ser bem rápido nessa palavra. Para minha surpresa, até agora eu pedi para o aluno me mandar, ele fez isso. A oferta das primícias, ela consta na didaquê. O que é didaquê, pastor? Didaquê é a cartilha de catequese dos primeiros cristãos. Lá, já desde o primeiro século, a igreja praticava a oferta das primícias. Pastor, por que então que eu nunca ouvi falar? E eu vou ser bem direto e bem claro. O dízimo é uma oferta à casa do tesouro. Domingo, sabe que quarto que ele fala sobre isso. Trazer o dízimo à casa do tesouro. O dízimo é um tributo à casa do tesouro. A primícia é um tributo ao sacerdote. E com todo o carinho e respeito que eu tenho pela Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Romana ela sempre quis ter uma casa do tesouro forte. Tanto é que se tornou um Estado, que é o Estado Vaticano, tão forte ficou. E queriam ter um sacerdócio pobre. Alguém para ser padre tinha que, inclusive, abrir mão da sua herança e entregar ao Vaticano. Então, o que os irmãos fizeram no começo do cristianismo? Depois que Constantino, é uma outra história, depois que Constantino oficializou a igreja em Roma, acabaram com a oferta ao sacerdote, porque queria um sacerdote pobre, e estimularam a oferta ao templo, porque queria um templo rico. Eu vou encerrar com isso, querido. E
nós temos muita liberdade de falar sobre isso. É novidade, não é novidade. É resgate de princípios primitivos. Nós queremos ter uma casa do tesouro forte e uma classe sacerdotal que não precisa se curvar ao senhorio da casa do tesouro. Por isso, talvez que você nunca ouviu falar sobre isso. E, para encerrar, eu sempre tenho falado sobre isso em diversos momentos e quero hoje frisar nesses 2 minutinhos finais. 2 cultos que nós deveríamos lotar essa igreja. Lotar essa igreja. É o culto de segunda-feira. Pastor, o senhor ensina a prosperar? Não. Eu não sou mestre de economia, nem o Diego é mestre de economia. Nós não falamos sobre isso na segunda-feira. Segunda-feira nós repartimos o que entendemos ser uma unção de sabedoria. Não é estudo, não é ensino, é uma unção. Culto de segunda-feira deveria ser lá na Marabu. Culto de segunda-feira deveria ser lotado. E o culto das primícias. Pastor, que culto das primícias é esse? É um culto que nós temos da última hora do mês. Esse mês vai ser a terça-feira, é isso? De terça para quarta. Sexta para sábado? É verdade, sábado eu prego em Cambédia primeiro. Sexta para sábado. O dia que foi o último dia, nós passamos a última hora do mês, agradecendo a Deus pelo mês que encerrou. E iniciamos a primeira hora do mês, clamando a Deus para que Deus abençoe o mês seguinte. E aqui vem a minha ênfase. Por que, pastor, que deveria lotar? Porque culto de sábado, de jovens, escola dominical, domingo à noite, uma reunião de oração na terça-feira, um estudo bíblico na quarta-feira, um culto à quarta, estudo à quinta, toda igreja tem. Qualquer igreja que você vai ter o culto domingo à noite, vai ter uma escola dominical, vai ter uma reunião de oração ou um culto de ensino. As 2 armas que Deus deu a esta igreja, que nenhuma outra igreja tem, a não ser as que copiaram, e graças a Deus por isso, é o culto das primícias e a reunião da prosperidade. São armas específicas que Deus deu a esta igreja. E eu fico pensando, eu nem sei se quando eu for embora, eu faço isso em outro lugar. Por quê, pastor? Porque é uma arma que Deus deu a esta igreja, a estratégia que Deus deu a esta igreja nesse tempo. Eu gostaria de desafiar você que não é um primiciador, procure saber acerca disso. E 2 armas que Deus nos deu sobre prosperidade. É o culto da segunda-feira. Antigamente chamava de culto dos empresários. Aí deu a impressão que o irmão que é desempregado não pode vir. É só os bacanas, só os empresários. Né? Estamos mudando para o culto da prosperidade. Que a ideia é que seja você um mega empresário ou um desempregado, o culto é para você prosperar. E o culto das primícias, algo que Deus nos pôs ao coração já há uns 10, 12 anos, e o Sérgio tem dirigido nos últimos 6 anos, é isso? Então eu quero abençoar você, e quero que você entenda isso. Nada que você ouviu aqui hoje é novidade. Eu lamento que a igreja, quando se instituiu, tentou enfraquecer o sacerdócio e tentou enriquecer o templo, um erro do passado. Nós estamos corrigindo, graças a Deus. Fecha os olhos, quero te abençoar. Pai, não é muito fácil, Pai, ministrar sobre ofertas, especificamente, Pai, quando essa oferta é dirigida ao sacerdócio, para mim, para o Diego, Pai, até desconfortável. Mas obrigado, Pai, pela liberdade que temos tido aqui e fora daqui. Pai, obrigado pelo testemunho, Pai, que essa igreja hoje é e está escrevendo nessa região. Pai, obrigado porque Tu, como igreja,
tem nos feito prósperos, Pai. Tu tens suprido as nossas necessidades ao longo dos anos. Pai, obrigado pela estratégia da segunda-feira, obrigado pela estratégia das premissas. Pai, implante isso no DNA de cada cristão que te serve nesse lugar. Pai, eu quero repartir com os meus irmãos uma unção de prosperidade. Pai, uma unção de governo, nos dê sabedoria para mexer com finanças, como temos mexido com os outros dons espirituais. Pai, eu repreendo do nosso meio a miséria e um triunfalismo. Nós não queremos ser uma igreja bacana, Pai, andando de iate e brincando de helicóptero. Nem queremos ser, Pai, uma igreja miserável. Nos faça uma igreja próspera em Ti, que desfrute e que te honre, Pai, com tudo que temos no dia chamado hoje. Eu quero repreender, Pai, a miséria e a ganância. Quero profetizar que um povo próspero está nascendo para te servir em santidade de vida. Eu abençoo as ovelhas que tu tens me confiado. Reclamo, Pai, reclamo para cada comércio, para cada indústria, para cada profissional liberal, Pai, para cada meu irmão que está batendo na porta de emprego. Eu reclamo prosperidade e abençoo com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus. Amém. Vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.